Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula em casa com a aula do dia 10/7/2020, segundo bimestre, onde nós iremos trabalhar o conteúdo chamado surrealismo, certo? Esse conteúdo compreende a página 28 e 29 do livro didático de vocês e a gente vai ter uma conversa sobre um artista chamado Salvador Dalí. Esse artista, a gente conversou um pouquinho sobre ele lá no início do primeiro bimestre e agora a gente vai voltar a falar um pouquinho dele, de algumas obras, trabalhando no contexto de surrealismo. Ou seja, surrealismo é algo que não está na nossa realidade, é algo muito mais além da nossa realidade, é algo surreal, é aquilo que está na nossa imaginação, que está na nossa mente, que está nos nossos sonhos. É aquilo que na nossa realidade comum a gente não consegue ter muito plausível essa questão, mas na nossa imaginação a gente consegue perceber. Olha só essa imagem, nessa imagem a gente consegue perceber o quê? Se você olhar com muito cuidado nessa imagem, você vai observar o quê? Vários barcos, certo? Vários barcos, aqui um barco, 2 barcos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Porém, eu também consigo observar nessa mesma imagem como se fosse uma ponte dentro do mar, certo? Então isso é o surrealismo, é essa capacidade de imaginação que nós podemos ter. Tá? Algo imaginário, algo surreal, algo que acontece aqui, ó, dentro da nossa mente, dentro da nossa cabecinha. Então vamos dar uma olhada e verificar como é que a gente pode viajar dentro do surrealismo. Olha só, o que você está vendo nessas duas imagens, o que tem algo em comum aí, certo? Eu tenho aqui duas obras de Salvador Dalí e a gente consegue perceber algo em comum nessas duas questões? Olha só, essa primeira obra aqui, A Perspectiva da Memória, nós vimos ela lá no primeiro período, no primeiro bimestre, certo? Onde a gente falou do tempo, né? Aqui nós temos vários relógios, olha as cores que nós temos nessas imagens. Vamos observar as cores? Nós temos aí cores de tom azul, cores de tom marrom, cores de tom amarelo, um pouquinho de verde e vermelho, né? Do outro lado, a obra chamada Sonho, também de Salvador Dalí, nós temos ali também um conjunto de cores, né? Um pouquinho de azul, um pouquinho de lilás, um pouquinho de marrom meio amarelado. Muito bem. Só que vamos observar as formas. O que nós temos de formas ali? Será que o relógio no nosso dia a dia é um relógio assim, todo derretido? Não, né? Mas Salvador Dalí trabalha com essa questão da obra de outras formas, de trazer uma forma diferente para essa obra. E olha só essa cabeça, será que a nossa cabeça é assim imensa, né? Para a gente dormir, a gente tem que pregar nossos olhos com uma corda. Olha só, para a gente sustentar, a gente tem que ficar preso em algum pilar para se sustentar? Não, né? Então isso se chama surrealismo. É algo que é processado pela nossa mente, é aquilo que a gente imagina. A nossa capacidade de voar longe, de ir a infinitos lugares, chama-se surrealismo. E Salvador Dalí trouxe tudo isso para a arte, trouxe essa possibilidade de pensar de uma maneira diferente e colocar no papel, trabalhar lindas obras de artes com esse contexto do surrealismo, tá? Então aqui nós temos A Perspectiva da Memória, onde Salvador Dalí traz esses relógios para brincar com o tempo, com a duração do tempo, a intensidade do tempo, e quando Salvador Dalí também traz o sono nessa perspectiva, né? De flutuação, de sustentação, de algo que pode, tipo um balão que vai fluir e vai voar pelo ar, certo? Então, você já reparou que o tempo dos sonhos é diferente do tempo do relógio? Será que o relógio comum do nosso dia a dia, da parede da nossa casa, consegue acompanhar o nosso sono? Né? Consegue acompanhar o relógio do nosso sono?
o relógio da nossa memória, olha só aqui, nós temos uma outra imagem, tá, de um pequeno menino sonhador. Olha onde esse menino sonhador está. Ancorado na Lua, né? Nós temos a capacidade de ir na Lua tão fácil? Não temos, né? Olha aqui, ele está sentado na Lua com um monte de livro, com vários balões voando ao seu redor, certo? Então tudo isso a gente consegue ir com muita facilidade através dos nossos sonhos, através dos nossos pensamentos, através da nossa memória, que pode nos levar a infinitos lugares. O sonho nos leva do presente para o passado, do presente, que é o hoje, para o futuro. Ele nos leva a lugares imaginários, como também ele nos dá a possibilidade de vivenciar diversas histórias e infinitas aventuras. Olha só que interessante é o nosso sonho, né? Ele nos leva a lugares que a gente nunca imaginou estar. Pois bem, né? Salvador Dalí, que nasceu em 1904 e faleceu em 1989, foi um pintor e escritor espanhol que pertenceu à vanguarda artística, ou seja, vanguarda artística europeia era um grupo de atores, de artistas que tentavam trazer uma perspectiva, uma visão de arte para cada período. E Salvador Dalí, ele veio trazer a perspectiva do surrealismo, tá? Onde ele trabalhava o quê? Algo imaginário, algo que só vinha na nossa mente por meio dos sonhos. Então ele criou a pintura oníricas, tá? Oníricas, que faz referência aos nossos sonhos, às fantasias, aquilo que não pertence ao nosso mundo real, mas sim no mundo irreal, o mundo imaginário que é só possível por meio do sonho, né? Aqui eu tenho duas obras de Salvador Dalí, olha só esse elefante. A cabeça real do elefante é assim, dessa forma de trombone, de saxofone, né? Nós temos aqui embaixo, ó, aqui um veado, né? Com os chifres que formam a harpa. Nós temos aqui também vários matos que formam o quê? Instrumentos musicais. Olha só a imaginação que Salvador Dalí trouxe para elaborar essa obra. Nós temos aqui ó, embaixo também uma outra obra de Salvador Dalí, que nós temos um rosto todo desconfigurado, mas nessa desconfiguração ele constrói outras questões, né? Nós podemos observar ali, perto da boca, como se fosse uma mulher, perto do olho, nós temos um bloco, aqui no mar forma-se um rosto de uma pessoa, nós temos aqui o olho empendurado em um galho. Então, Salvador Dalí, ele usou esse mundo irreal, esse mundo da imaginação, para compor as suas obras, para tirar a gente da nossa realidade e levar a gente a lugares que a gente pode ir por meio do sonho, por meio da imaginação. Como atividade desse contexto do surrealismo, a gente vai abrir o nosso livro lá na página 30, tá? E a gente vai se inspirar nas obras de Salvador Dalí e nos nossos sonhos para criar uma obra de arte. Lá na página 30 do livro didático de vocês, tá? Você vai criar um desenho ou uma colagem misturando elementos, tá? Pega pedaços de desenho daqui, pedaços de desenho dali e montar uma estrutura surrealista, algo que vai além da nossa capacidade real, do nosso dia a dia, mas que só é possível na nossa imaginação, tá? Você vai criar algo aí no espaço da página 30 do livro de vocês, que é algo muito imaginário, que é algo que é só possível na nossa imaginação. Use a sua criatividade, elabore com muita delicadeza, com muito cuidado, tá? Chama o papai e a mamãe para observar as obras de Salvador Dalí com vocês, para ver cada detalhe e se inspirar nessas obras e construir a sua obra surrealista. Depois de elaborada a atividade, fotografa a atividade, manda para a coordenação da escola que eu quero acompanhar todo o trabalho artístico de vocês. Por hoje vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o terceiro ano, aula do dia 10/7/2020. Olha só,
nós iremos fazer somente uma revisão, tá? É uma atividade complementar. Então, eu vou passar aqui para vocês como é que é para fazer, tá? Vamos lá. As formas de representação da Terra está na página 7 do livro, tá? Vocês podem tomar como base a página 7. As atividades complementares, elas são sempre em cima dos conteúdos que estão no livro, tá bom? Então, vamos lá. O globo terrestre é uma representação da Terra em escala. Por apresentar formato esférico, é a forma de representação que mais se aproxima do formato real do nosso planeta, né? Porque se vocês forem analisar realmente, a Terra ela não é um círculo certinho, né? Ele diz que ele se aproxima, não diz que é completo, tá? O formato esférico dela. Então, nós temos aí, ó, o globo terrestre, né? E o mapa mundi. Nós já tivemos isso numa aula anterior aí. Aí vocês vão fazer uma atividade, copiar no caderno de ciências. Tem 4 questões para você copiar e responder, tá? Temos aí, ó, a Terra é estática ou está em constante movimento? Ela é parada ou está sempre se movimentando? Você vai responder. Você sabe qual é a cor predominante do nosso planeta visto do espaço? Qual é a cor quando está lá em cima, vê aqui embaixo? A cor que mais predomina, que se destaca. A Terra se localiza entre quais planetas do Sistema Solar? Qual dos planetas ela está entre? A Terra é arredondada, seu formato lembra o quê? Um botão, uma moeda, uma esfera ou um cone? Você vai marcar um xizinho aí na cor correta, tá bom? Aí, eu já coloquei a resposta. Tem um slide com a resposta, mas eu quero que vocês leiam o texto novamente aqui, ó, da página 7, tá? E respondam as questões, porque tá bem facinho essa daí, tá? Façam com capricho, colocando a data na sua atividade, no seu caderno, tá? É para copiar no caderno de ciências, tá? Não esqueçam de colocar a data. E copia bem com a letra legível, bem caprichado, não derrubando as letrinhas, não levando para o céu. Tudo direitinho como é para ser feito, tá? Aí tá aí a resposta para vocês, depois vocês conferem as respostas que vocês deram, tá? Bom? E eu deixo uma mensagenzinha de leitura para vocês. Leitura é uma porta aberta para um mundo de descobertas sem fim. Então, quando você lê, você descobre um mundo sem fim. Porque o mundo das letras é infinito. Ok? Muito bem, eu deixo essa para vocês e espero vocês na plataforma no Tira Dúvida. Ok? Boa sorte, boa aula para vocês. Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula, hoje é sexta-feira, dia 10 de julho, e a gente vem aí iniciando o conteúdo de subtração com reagrupamento. As páginas que estaremos realizando hoje serão as páginas 50, 51 e 52. Nessas 3 páginas, nós precisamos estar aí colocando a data do dia 10/7. Então, bora lá! Vamos lá, a gente tem aí na página 50. A Alice coleciona canetas coloridas. Ela tem um estojo com 64 canetas e hoje usou 18 delas para fazer um desenho. Quantas canetas coloridas restaram dentro do estojo? Então a gente precisa resolver a subtração usando tantas peças do material dourado como o algoritmo, tendo aqui a ideia de retirar da subtração, já que ela tem 64 canetas e ela usou 18. Então ela retirou 18 do estojo dela, né?
Fazendo aqui 54 menos 18, nós vamos observar que nós não conseguimos fazer 4 menos 8. Por isso, nós vamos vir aqui observando aqui no nosso material dourado. Representamos aqui as 64 canetas, tá bom? No total. E aí, nós precisávamos tirar, né, 18. Né? No caso, o algarismo das unidades era o 8, mas nós não tínhamos aqui, ó, 8 cubinhos para retirar. Então, nós transformaríamos, nós trocaríamos, né, uma barra por 10 unidades, tá bom? Aí sim, a gente continua tendo 64 aqui, tá bom? Só foi modificada aqui de barra para cubinho, continua tendo 64. Agora a gente pode tirar 18 unidades, né? Tirando uma barra e tirando 8 cubinhos. Restaram aqui 46, tá bom? Aí a gente vem também trazendo com o nosso algoritmo, onde a gente tem 64 menos 18, observamos que 4 não podemos, né, subtrair 4 menos 8, então a gente empresta aqui da dezena uma dezena para as unidades. E aí se emprestou uma dezena para a unidade, a dezena que era 6 passa a ser 5. E aí a unidade já pegou uma dezena, a gente sabe que uma dezena é 10. E ela tinha 4, mais a dezena que a gente pegou emprestado, ficou 14. Agora a gente pode sim realizar, olha. A gente tem aqui 14 menos 8, igual a 6, e a gente tem 5 menos 1, que é igual a 4, tá bom? Logo, restaram 46 canetas coloridas no estojo. A gente tem aqui Tiago, irmão de Alice, coleciona figurinhas de jogadores de futebol. No álbum completo cabem 682 figurinhas e ele já colou 391. Quantas figurinhas faltam para ele completar esse álbum? Aqui a gente vai ter a ideia de completar da subtração, tá bom? Aqui a gente tem a armação, né, no algoritmo, mas a gente também vai ver no material dourado, observando que nós podemos subtrair 2, tirar 1, sim, nós conseguimos. Agora e o 8 menos 9, nós não conseguimos, então nós vamos aí recorrer ao maior, né? No caso, o maior da dezena é uma centena. Mas vamos entender melhor aqui. A gente tem o seguinte, nós representamos aqui 682, tá bom? Tá aqui com todas as placas, as barras e as unidades, mas nós precisamos aí estar trocando uma placa por barras, tá bom? Depois que nós trocamos, aí sim a gente consegue estar aí retirando, porque o problema que deu foi exatamente na dezena. Então a gente vai para o maior. O maior da dezena é a centena, então a gente vem trocando a centena pela dezena, tá bom? Trocamos, continuou tendo aqui 682. Aí aqui a gente pode sim retirar o 3 centenas, 9 dezenas e uma unidade, tá bom? Foi tirado aqui, que nós temos como resto 291 aqui, que no caso são 2 centenas, 9 dezenas e uma unidade. Aí aqui a gente tem a representação no algoritmo, onde a gente não deu problema na dezena, vai para o maior. Pede uma centena emprestado aí, e aí já que pediu emprestada uma centena, ficou 5, sendo que era 6. Emprestou para a dezena, em vez de 8 passa a ficar 18. Agora a gente pode vir subtraindo 18 menos 9, a gente tem que é 9, e 5 menos 3, que é igual a 2. Restou aí 291 figurinhas para o Tiago completar o álbum.
A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí algumas ideias, né, de retirar e completar da subtração, mas também viemos trazendo aí com o material dourado e com o algoritmo. Na próxima aula a gente vem continuando a nossa explicação. E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido proveitosa, hein? Agora a gente vai fazer a revisão dos capítulos 2 e 3 de Geografia. Então, olha só, prestem bem atenção, a gente vai fazer a revisão, nas próximas aulas a gente vai vir aí com algumas atividadezinhas, ok? Então vamos lá para a nossa revisão. As paisagens dos campos e das cidades estão relacionadas às atividades econômicas, pois a maneira de como as pessoas ocupam os espaços de formas diferentes, aí modificam as paisagens. Então, nós vimos sobre o campo e a cidade desde o início aí das nossas aulas, das características do campo, da cidade. E aí, nessas últimas aulas, a gente viu a relação do campo e da cidade, né? Qual a relação em que o campo tem com a cidade? Qual a relação que a cidade tem com o campo? Então, isso daí foi algumas questões que nós vimos durante as nossas aulas até aqui, não foi? Vocês compreenderam essas questões aí? Espero que sim, hein? Então, o que mais que nós vimos? Sobre as características, né, do campo e da cidade, eu apresentei para vocês, até a gente fez atividadezinha também, né, sobre o campo e a cidade. Olha só essa imagem, não sei se vocês, durante a atividade que vocês fizeram, vocês viram a diferença das duas aí. Vocês estão vendo que essa área marrom é tudo área devastada, que não tem mais vegetação. A área verde é onde a gente tem vegetação, né? E a cidade, vocês podem ver totalmente diferente do campo, né? Pouquíssimas áreas verdes tem nas cidades. Isso é legal pra gente? Eu acho que não, né? Tem aí uma coisa bem diferente aí que acontece, porque a gente não consegue respirar direito, a questão da poluição também. No campo acontece poluição? No campo também acontece o quê? Poluição do solo, poluição da água. Então, tudo isso aí pode interferir tanto na área rural como também na cidade. Então, vamos ver aí tudo que nós vimos durante a nossa aula. Que no campo predominam atividades econômicas, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Nós vimos aí as características de cada uma aí dessas atividades econômicas, não foi? Os produtos orgânicos, gente, que nós vimos também, são cultivados sem o uso de agrotóxicos, utilizando técnicas que não agridem a natureza e têm origem geralmente nas pequenas comunidades rurais. Lembra que eu falei para vocês que tem as vantagens e as desvantagens desses produtos orgânicos? As vantagens é porque eles são bem mais naturais, né? Não tem aí produto químico, nenhum tipo de produção aí que possa modificar esse produto, ele é natural. É a mesma coisa da gente plantar vamos plantar alguma coisa no quintal da minha casa, e aí esse produto que você plantou, você vai comê-lo, né? Depois você vai utilizar aí essa plantação. Então, isso é um produto que é orgânico, natural. A mecanização também que nós falamos, né? A produção agrícola faz com que muitos trabalhadores do campo migrassem para a cidade em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de emprego. Esse deslocamento ele é chamado de êxodo rural, né? Que é a saída das pessoas
do campo para a cidade, chamado de êxodo rural. Vimos também que as cidades, elas concentram atividades profissionais relacionadas a serviços e comércios. São considerados serviços aí atividades como administração pública, bancos, hospitais, entre outros. Já no comércio, corresponde a quê? Lojas, supermercados, restaurantes, academias de esporte, entre outros também. O setor primário, o que é o setor primário? Toda atividade ligada ao campo. O setor secundário está relacionado a quê? Às indústrias. E o setor terciário, ele é composto pelas atividades do comércio e dos serviços também. O campo, ele vai produzir o quê? Alimentos e as matérias-primas. As indústrias transformam essa matéria-prima. Já na cidade ocorre a distribuição desses produtos aí. O trabalho nas cidades, ele vai contribuir com a ciência, tecnologia e informações para ampliar as atividades no campo, vai ajudar nas atividades no campo, como é o caso da mecanização. Parte do alimento produzido no mundo, ela é desperdiçada ao longo do processo aí de produção, distribuição e comercialização e o consumo. Então, lembra que eu também falei para vocês que desde lá do campo, da colheita, acontece aí o desperdício de produtos até chegar na nossa mesa? Bem complicado, né? Mas é o que acontece muito aí nessas questões do processo, né, da alimentação aí, certo? Essas foram algumas questões que nós vimos aí até aqui, viu, meus queridos? Nas próximas aulas a gente vai fazer as nossas atividades. Muito obrigado e até a próxima!